Hoje, na nossa história de vida, convidamos vocês a ouvir uma história fascinante e envolvente chamada A Mãe Solteira. Como diz o ditado português, mais vale um bom vizinho do que um irmão longe, ou vizinhos são como luz na escuridão, sempre prontos a ajudar. Mas, na história de Clara, as coisas são bem diferentes. Clara é uma viúva. O marido dela faleceu há 3 anos, vítima de uma doença grave. Ele deixou para Clara um filho pequeno, ainda bebê, e uma sogra idosa que precisava de cuidados. Quando o marido morreu, Clara parecia uma alma penada. De um lado, o filho chorava de fome. Do outro, a sogra, devastada pela dor, ficou doente e acamada. Clara chegou a pensar em desistir de tudo, em seguir o marido para o outro mundo com a família. Mas, ao ver o sorriso inocente do filho, ela não teve coragem de fazer isso. A situação da família de Clara era extremamente difícil. O marido dela trabalhava como operário numa oficina mecânica e era o principal sustento da casa. O salário dele mal dava para as refeições diárias, sem sobrar nada. A sogra de Clara, já idosa, vivia doente. Eles eram casados há anos, mas ainda moravam na casa humilde de palha que pertencia à sogra. Quando o marido adoeceu, tudo o que tinham de valor foi vendido para pagar o tratamento. Quando ele faleceu, Clara e a sogra ficaram com as mãos vazias. A pequena casa deles ficava isolada no meio de um campo. O único vizinho era a casa de João, que trabalhava moendo arroz. Clara não era dali, e também não era uma pessoa extrovertida ou falante, então não tinha muita amizade com os vizinhos. Apenas a sogra dela conhecia a família de João, e de vez em quando ia lá tomar um chá ou conversar com ele e a esposa. Clara, o filho e a sogra viveram juntos, apoiando-se mutuamente por 1 ano, até que a sogra também faleceu. A casa, que já era silenciosa e solitária, ficou ainda mais vazia. Clara engoliu a dor e continuou trabalhando como diarista para sustentar o filho. Mãe e filho, uma viúva e seu pequeno órfão, viviam sozinhos numa casa alugada. Agora, mais de 3 anos após a morte do marido, eles continuam se sustentando. Todos os dias, Clara levava o filho para a casa de um parente, que ficava a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Ela fazia qualquer trabalho que aparecesse, e, ao terminar, voltava para buscar o filho. Os parentes tinham pena da situação de viúva de Clara e do filho pequeno, mas ninguém tinha condições de ajudá-la financeiramente. Mesmo assim, eles cuidavam do menino para que ela pudesse trabalhar e ganhar algum dinheiro para sustentá-lo. Desde que o marido faleceu, muitos homens tentaram se aproximar de Clara para um novo casamento, mas ela sempre recusou. Clara é uma mulher dedicada à família. Para ela, a fidelidade é o princípio mais importante no casamento. Mesmo com o marido morto, Clara ainda guardava luto por ele. Ela não queria que o filho chamasse outro homem de pai, nem que ela própria chamasse outro homem de marido. Quanto mais exigente ela era, mais os homens queriam conquistá-la. Mas Clara era firme em suas convicções. Ela evitava qualquer homem que se aproximasse com segundas intenções. Tudo o que Clara queria era uma vida tranquila, criando o filho para que ele crescesse bem. Esta tarde, antes de buscar o filho, uma chuva torrencial, a primeira da estação, caiu sem aviso, deixando Clara completamente encharcada ao voltar para casa. A casa de palha onde moravam balançava com o vento, parecendo que ia desabar a qualquer momento. Clara balançou a cabeça, impotente. Foi correndo ao quintal para pegar as roupas que tinha lavado e pendurado pela manhã. Provavelmente estavam todas molhadas, mas, ao olhar ao redor, não encontrou as roupas dela e do filho. Não havia sinal de que o vento as tivesse levado. Clara pensou se alguém bondoso poderia ter recolhido as roupas por causa da chuva. Mas, pensando bem, fazia anos que ninguém visitava a casa dela, e o vizinho, separado por uma cerca, não parecia ser tão gentil assim. Clara abriu a porta de casa. Não havia nenhuma roupa dela ou do filho lá dentro.
confusa, sem saber se o vento tinha levado as roupas ou se alguém as escondeu, ouviu uma voz do lado de fora. Clara, as tuas roupas estão aqui em casa. Quando a chuva parar, vem buscá-las. Clara saiu e olhou por cima da cerca de hibiscos. Era João, parado na porta da casa dele, falando com ela. Normalmente, Clara não conversava com João nem com a esposa dele. Por isso, ficou surpresa ao saber que eles tinham guardado suas roupas. Muito obrigada, senhor e senhora. Assim que a chuva parar, vou buscar. Obrigação nenhuma. Somos vizinhos, não é? Respondeu João. Clara disse, sim, sim, e voltou para dentro para preparar o arroz. Para ser honesta, desde que a sogra faleceu, Clara não teve mais contato com o casal João e Maria. Maria, a esposa de João, era conhecida por ser muito ciumenta. Ela ficava furiosa quando qualquer mulher falava com o marido. Quando o marido de Clara faleceu, Maria chegou a falar com ela em tom cortante. Seu marido morreu, então comporte-se como viúva e mantenha sua dignidade. Se tentar se aproximar do meu marido, não vai ter paz comigo. Clara entendeu o recado. Apesar de as duas casas serem separadas apenas por uma cerca de hibiscos, ela nunca olhava para a casa deles ao entrar ou sair. Também nunca tomava a iniciativa de falar com João. Quando o arroz na panela terminou de cozinhar, a chuva também parou. Clara correu até a casa de João para pegar as roupas e buscar o filho. O portão da casa estava fechado, então ela chamou do lado de fora. Dona Maria! Dona Maria! Chamou várias vezes, mas ninguém respondeu. Já ia voltar para casa quando João saiu. Aqui, entra e pega, estão no quintal. Estou ocupado com uma coisa. Clara hesitou. Não queria entrar, mas viu que João ainda estava misturando ração para os porcos e não quis incomodá-lo mais. A Dona Maria está em casa? Perguntou. Não, ela foi para a casa do nosso filho caçula, do outro lado do bairro. Se ela estivesse aqui, acha que eu estaria cuidando dos porcos e da comida? Respondeu João. Clara hesitava, sem coragem de entrar. Vendo ela assim, João continuou. Eu deixei em cima da cadeira lá dentro. Vai lá pegar, para que ficar aí parada? Sem outra opção, Clara acabou entrando. Mas ela nem imaginava que um par de olhos a observava fixamente pelas costas. João era conhecido desde sempre por ser mulherengo. Esse era o motivo de Dona Bey ser tão ciumenta. Ele olhava as pernas esguias e branquinhas de Clara, e a garganta secava de desejo. Ninguém sabia, mas ele já tinha passado muitas vezes espiando pela janela do quarto, olhando furtivamente para a casa de Clara. O rosto dela não tinha nada de especial, mas o corpo... Aquele corpo era de tirar o fôlego. Não era alta, mas tinha pernas retas, curvas perfeitas, cheias de graça. Mesmo com roupas largas, aquelas formas generosas saltavam aos olhos de João. Há tempos ele cobiçava a vizinha viúva. Só que a esposa dele vivia de olho, proibindo-o de se aproximar da casa de Clara. Dona Bey conhecia bem o jeito do marido. Desde que a vizinha ficou viúva, ela notava João lançando olhares disfarçados naquela direção, o que a deixava desconfiada. Ainda bem que Clara era discreta e nunca deu motivo para suspeitas. Hoje, Dona Bey foi para a casa do filho caçula ajudar com o neto. João, sozinho em casa, tramava 1000 maneiras de se aproximar da viúva do bairro. Quando o tempo virou e a chuva começou, ele correu para pegar as roupas da mãe e do filho de Clara e trouxe para a casa dele. Abraçando as roupas dela, ele sentiu um calor percorrer o corpo. Cheirava as peças como se fosse um tarado, com uma expressão nada agradável. Na cabeça, ele arquitetava vários planos para conquistar a vizinha. Quando viu Clara entrar na casa dele, algo dentro dele despertou, como se fosse outra pessoa. Clara, com as roupas dela e do filho nas mãos, já ia saindo quando deu de cara com João, que estava ali, parado, sem dizer nada. Nossa, o senhor aí sem falar nada. Me assustou. Bom, obrigada. Agora eu vou. Preciso ir para casa fazer o jantar. Senhor? Por que senhor? Me chama de irmão. Eu sou tão velho assim para você me chamar de senhor? Clara ficou sem graça com o comentário de João. Ela tinha só 27 anos.
O filho caçula de João era até mais velho que ela. Como poderia chamá-lo de irmão? João não era velho, até parecia bem jovem e elegante para a idade dele. Mas chamá-lo de irmão era demais para ela. Não posso chamá-lo assim. Desculpe, preciso ir. Preciso buscar o garoto. Calma, para que a pressa? É raro você vir aqui em casa. Fica um pouco, toma um copo d'água, um chá. Não, fica para outra hora. Agora eu preciso ir, seu João, por favor. Entende? Clara sentiu medo quando João falou, encarando-a com um olhar sombrio. Ele ainda tentou tocar nela de propósito. Clara recuou, mas João a encurralou para dentro da casa. Ela entrou em pânico. Nunca imaginou que João fosse capaz de algo tão ousado. Eu preciso ir. Seu João, não faz isso. Eu conto para Dona Bey. Pode contar à vontade. Vamos ver se ela não arranha esse seu rostinho por se meter com o marido dela. Você conhece o gênio dela, não é? Clara pensou bem e viu que ele tinha razão. Dona Bey era ciumenta e não queria saber de razão. Sempre que ouvia algum boato sobre o marido com outra, ela ia atrás da mulher e a humilhava com palavras duras, acusando-a de seduzir João. Seu João, me deixa ir. Tá escurecendo e eu ainda preciso buscar o cuti. Fica aqui comigo um pouco, se diverte. Eu te dou dinheiro. Você só precisa cuidar do seu filho, sem precisar se acabar no sol e na chuva. Eu te conheço. Sei como você é. Seu João, para com isso. O senhor é casado, tem mulher, filhos. Eu estou de luto pelo meu marido. Não faz uma coisa errada dessas. Somos vizinhos, vamos ter que nos ver por aí ainda. Clara tentou se manter firme, falando com toda a força que podia, na esperança de que João desistisse. Mas tudo o que ela disse entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele continuava encarando o corpo dela. Me faz um agrado só um pouquinho. O que você quiser, eu te dou. João falava enquanto avançava, segurando a mão de Clara e puxando-a para si. Clara, com toda a força, empurrou-o, fazendo-o cair no chão. Depois, pegou as roupas e correu para casa, tropeçando nos próprios pés. Antes de sair da casa de João, ela ouviu ele xingar e ameaçar. Eu te aviso, se você contar isso para alguém, não me culpe. Um dia você vai ser minha, quer você queira ou não. Clara, apavorada, correu para casa, bateu a porta com força e, abraçando o próprio peito, desabou em lágrimas. Estava tão assustada que mal conseguia respirar. Nunca imaginou que o vizinho fosse capaz de algo assim. Dali em diante, ela sabia que precisaria ser muito mais cuidadosa. Afinal, ali só havia a casa dela e a dele. Nos dias seguintes, Clara mantinha a cabeça baixa sempre que cruzava com João. Mas, quando via a dona, fingia que estava tudo normal, com medo de levantar suspeitas. Ela achava que, depois do ocorrido, João ficaria envergonhado, mas ele agia como se nada tivesse acontecido. Clara não sabia onde Dona Bey estava, mas uma semana depois percebeu que ela não estava mais em casa. Toda manhã, quando via Clara saindo para o trabalho, João a chamava, pedindo para comprar algo aqui, algo ali. Clara não conseguia recusar o tempo todo. Então, comprava o que ele pedia, mas deixava tudo no portão e o chamava para pegar. Não ousava entrar na casa dele de novo, mas dessa vez João foi ainda mais longe. Ele começou a aparecer na casa de Clara com frequência, pedindo ora cebola, ora alho, ora óleo, ora banha. Às vezes, pedia para ela consertar uma roupa rasgada. No começo, Clara recusava firme, mas João insistia, ficando no quintal dela com a maior cara de pau até conseguir o que queria. Clara era muito cautelosa. Não deixava ele entrar na casa dela de jeito nenhum. Quando ele vinha, ela só falava com ele no quintal. Depois de algumas vezes assim, sem ele dizer ou fazer nada demais, Clara começou a relaxar. Pensou que, talvez, o incidente anterior tivesse sido só um momento de descontrole de João. Hoje, Clara tinha acabado de buscar o filho quando percebeu que o menino estava com uma febre altíssima, chorando sem parar. Ela tentou acalmá-lo, mas nada adiantava.
O rostinho dele estava roxo de tanto chorar. Não tinha remédio para a febre infantil em casa. Sem saber o que fazer, ela correu até a casa de João. Dona, senhor João, tem alguém aí? Me ajudem! João saiu calmamente de casa, olhando para Clara com surpresa. Olá, Clara. O que aconteceu? Você parece assustada. Senhor... João, o menino está com febre muito alta. O senhor tem remédio para a febre infantil? Pode me emprestar? Acho que sim. Outro dia, o filho mais novo trouxe o filho aqui e deixou um remédio. Vá para casa, eu vou buscar e levo ele lá agora mesmo. Com um filho tão doente, Clara não conseguia pensar em mais nada. O menino não parava de chorar e reclamar de dor. Sua casa ficava longe do posto médico e já estava escuro. Sozinha, ela não sabia o que fazer. Encontrei o remédio, tome. Dê para o menino. Veja se a febre dele baixa. Coitado do menino, veja o estado dele. Por que o senhor não vai ao posto médico? Quer que eu o leve lá agora mesmo? Muito obrigada, senhor João. Agora não é hora para formalidades. Cuide do seu... Clara, preocupada com o filho, nem percebeu que João estava sentado ao seu lado. Ele colocou a mão na testa do menino, verificou sua temperatura e ajudou a lhe dar o remédio. Clara passou algum tempo tentando acalmá-lo, até que ele finalmente adormeceu. Exausta, ela mal conseguia aguentar. João pegou o leque de papel que sempre carregava e começou a abaná-los. Você não pode comprar um ventilador para mantê-lo mais fresco? Um calor desses, o verão está derretendo tudo, e vocês só têm esse leque de palha? Como conseguem dormir? Mãe e filho só ficam em casa à noite. Esse leque já dá conta, seu João. Ventilador gasta muita luz, é caro. Eu já te disse, se você me ouvir, não vai ser mais fácil para você? Mulher precisa de um homem para se apoiar. Obrigada, mas o senhor é casado, tem família, como eu poderia me meter? Basta você querer. Se você topar, eu faço a Dona Bey te aceitar como minha segunda mulher na hora. Ao ouvir isso, Clara só conseguiu dar um sorriso amargo. Eu não sou mulher que precisa de homem para viver, muito menos para ser amante de alguém. Ele fala assim, mas se a Dona Bey ouvisse, duvido que ele continuasse em casa, quanto mais falar em casamento. Agradeço, seu João, mas quero viver sozinha e guardar luto pelo meu marido até o fim. Toda mulher diz isso, Clara, mas no fundo, quem pensa assim? Ou então, só me faz um agrado, que eu te dou dinheiro para cuidar da vida de vocês. Para ser honesto, fico com pena de ver você e o menino assim. Seu João, eu falo sério, não sou mulher que precisa de homem para viver. Não fala mais essas coisas, eu não gosto, e acho que a Dona Bey também não ia gostar de ouvir. Meu Deus, para que falar daquela mulher? Estava tudo bem, aí ela brigou comigo e foi morar na casa do caçula. Me deixou aqui sozinho esses meses todos, Clara. Só então, Clara descobriu onde Dona Bey estava e começou a perceber o quanto era perigoso ter João dentro da casa dela. Mesmo com o filho ali, quem garantia que ele não perderia a cabeça e faria algo louco? A força de um homem, como ela poderia enfrentar? Ainda mais quando tudo parecia normal e ele ainda estava se comportando bem. Clara tentou ser educada. Tá ficando tarde, seu João. Vai descansar, jantar. Eu também preciso cozinhar, pro menino ter o que comer quando acordar. Quer que eu te faça uma massagem, te ajude com alguma coisa? Não, não precisa, eu me viro, cozinho, durmo um pouco e amanhã tô bem. João continuou sentado na cama, mesmo com Clara já na porta, mostrando que era hora de ele ir. Foi aí que ela notou o quanto sua roupa estava desalinhada. A camiseta velha que Clara usava tinha o decote largo, e agora estava tão desalinhada que deixava à mostra o que não devia. Ela puxou o decote rápido, ajeitando a roupa com mãos nervosas. Seu João, obrigada, pode ir agora. Tá me despachando assim, é? Quando precisa, vem correndo me chamar, e agora que não precisa mais, me manda embora como se fosse um cachorro? Não, não é isso, seu João. Tô cansada hoje, por favor, vá embora. Tá bom. Então amanhã eu volto, hein?
Clara, sem querer prolongar, ficou quieta. João deu um sorriso, chegou mais perto e, olhando-a de cima a baixo, disse: Nossa, mulher com um filho, realmente é de deixar qualquer um babando. Seu João, por favor, tenha respeito no que fala. Vá embora, quero fechar a porta. Clara tremia de medo com o olhar dele, um olhar que não escondia o desejo. Se eu pudesse passar uma noite com você, eu, João, morria feliz. Clara arregalou os olhos, indignada com a ousadia dele. Eu já disse 1000 vezes, para de ter esses pensamentos nojentos comigo. Só porque somos vizinhos, eu não fiz um escândalo, mas se continuar assim, eu não vou aguentar. E o que você vai fazer, hein? Vamos ver se alguém acredita numa mulher como você. Você... Clara tremia de raiva, tentando empurrar João, mas ele segurava sua mão com força, acariciando suas costas. Estou esperando o dia em que você venha até mim de bom grado. Mulheres são como homens. Como posso suportar a solidão? Você não precisa agir com frieza. Eu posso te ajudar a não se sentir sozinha e até te dou dinheiro para cuidar do seu filho. Você não precisa se matar trabalhando sob o sol e a chuva. Clara sentiu-se enojada com as palavras de João. Usando toda a sua força, ela o empurrou e trancou a porta. O barulho acordou seu filho. Engolindo a raiva, Clara foi confortá-lo. Do lado de fora da porta trancada, João olhava o céu, a terra, despreocupado. Na cabeça dele, uma ideia louca. Ele teria o corpo de Clara, custasse o que custasse. Aquela noite foi longa para João, que não conseguiu dormir. A imagem de Clara não saía da mente dele, deixando-o obcecado. Ele sempre foi conhecido por correr atrás de mulher, e seus olhos pareciam atravessar as roupas de Clara. Anos antes, ele nem reparava na vizinha, mas desde que a viu, sem querer, na porta de casa, levantando a blusa para amamentar o filho, ele perdeu o controle. Não sei se ele está vivo ou morto agora, mas mesmo que eu tenha que pagar por isso, não tenho medo. Clara disse isso no calor da raiva. Mas a tia dela, que ouvia de fora, percebeu que a situação era muito mais séria, soltou Clara e correu para a casa de João. Chegando lá, viu que ele estava bem, só com um curativo na cabeça. Quem é a senhora? Sou tia do marido da Clara. Pode dizer para ela se preparar para ir à polícia, porque eu não vou deixar isso quieto. E você vai contar que eu a desrespeitei, é? Ou quer que eu vá à polícia contar tudo de uma vez? Tá machucado, não deve ser fácil ir, posso te ajudar. João ficou sem palavras. Não imaginava que Clara contaria tudo para alguém, muito menos para a tia. Sem querer ficar por baixo, ele retrucou. Quando foi que eu desrespeitei ela? Tem prova? Não vem me acusar sem base. E ela te machucando, tem prova? João não teve mais o que dizer e ficou em silêncio. Não sei se ele está vivo ou morto agora. Mas, mesmo que eu tenha que pagar por isso, não tenho medo. Clara disse isso no calor da raiva. Mas a tia dela, que ouvia de fora, percebeu que a situação era muito mais séria. Soltou Clara e correu para a casa de João. Chegando lá, viu que ele estava bem, só com um curativo na cabeça. Quem é a senhora? Sou tia do marido da Clara. Pode dizer para ela se preparar para ir à polícia, porque eu não vou deixar isso quieto. E você vai contar que eu a desrespeitei, é? Ou quer que eu vá à polícia contar tudo de uma vez? Tá machucado, não deve ser fácil ir, posso te ajudar. João ficou sem palavras. Não imaginava que Clara contaria tudo para alguém, muito menos para a tia. Sem querer ficar por baixo, ele retrucou. Quando foi que eu desrespeitei ela? Tem prova? Não vem me acusar sem base. E ela te machucando, tem prova? João não teve mais o que dizer e ficou em silêncio. Ninguém sabe como foi a conversa entre os dois naquele dia. Só se sabe que, na manhã seguinte, Clara e o filho deixaram a casa e foram morar perto da tia. A vida dela seguiria em frente, mas a dor e a humilhação do passado, com certeza, ela nunca esqueceria. Depois de um tempo, quando as coisas já estavam mais calmas, Clara reencontrou Dona Bey. Ela parecia exausta, envelhecida,
com rugas profundas ao redor dos olhos. Clara a cumprimentou com educação. Dona Bey, hesitante, chamou-a e pediu desculpas. Contou que João teve um derrame e morreu dias antes. Antes de partir, ele confessou o que tinha feito com a vizinha. Clara ouviu sem sentir nada. Decidiu perdoar quem a machucou. O ódio não a ajudaria a esquecer. Ela só queria que a vida, dali em diante, fosse mais leve para ela e o filho. Que o marido, lá no céu, protegesse os dois, porque ela já tinha sofrido demais. E assim termina a nossa história. Participe da conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Acha que o amor e o carinho justificam aceitar tudo? Se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e te fazem questionar com a mente e o coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e mergulhe nesse mundo fascinante, romântico e cheio de segredos das paixões proibidas. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nessa jornada cheia de paixão e drama em histórias tão reais. Esperamos te encontrar nas próximas histórias. Pubi!